e hoje nós vamos estudar sobre as estruturas da Terra. Antes de começar a aula, quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque estamos retornando das férias. Te pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos ajude a entender a matéria. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, sexto ano. Nós vamos começar sobre as camadas da Terra, porém a camada externa. Nós temos a camada interna da Terra, porém nessa aula nós vamos estudar sobre a camada externa da Terra. Primeiro nós vamos começar com um exercício. Quero que vocês larguem o papel, larguem a caneta, tudo o que estão fazendo, relaxem os braços e façam um exercício comigo de respiração. Vamos lá. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. Perceberam que nós ingerimos alguma coisa e vocês sabem muito bem que essa coisa nada mais é que o ar que nós respiramos. Vocês sabem que é importante o ar, porque sem ele nós não conseguimos sobreviver. Mas o ar não é importante só para nós, seres humanos. Ele também é importante para os outros seres vivos, como as plantas, os outros animais, até mesmo para algumas bactérias e alguns protozoários. Bom, o nosso ar é composto não só de oxigênio, mas também de nitrogênio. Outros gases também são compostos pelo nosso ar, mas a maior parte é de oxigênio e nitrogênio. Oxigênio nós conseguimos respirar normalmente, porém o nitrogênio que está na camada da atmosfera, nós não conseguimos respirar e nós não respiramos ele. Nós adquirimos ele por outros meios, através de outras bactérias, mas isso deixa para uma próxima aula. Bom, quero que vocês entendam primeiramente que quando nós estamos numa superfície normal, como eu estou aqui hoje, tem ar normalmente para respirar, não sinto nenhuma dificuldade para respirar. Quando nós subimos, começamos a subir, seja de avião, de foguete, se você quiser ser um astronauta, quanto mais nós elevamos a nossa altitude, com menos ar nós ficamos. O ar começa a ficar rarefeito. Coloquei uma figura aqui para vocês de um astronauta e ele tá meio apavorado assim, porque ele tá no meio do espaço, lá não tem muito ar. Na verdade, lá o ar é rarefeito, quase não tem ar, porque a altitude é maior. Então, quanto mais nós afastamos da superfície da Terra, seja de avião, foguete, helicóptero, menos ar nós temos. Então, a dificuldade de respirar se torna maior. Agora nós vamos ver as estruturas da camada da atmosfera. Não é só uma camada que nós temos aqui. É claro que nós não conseguimos enxergar, porque o ar não tem cor. Se a gente olhar por aqui, tudo transparente, consigo ver aqui na minha frente o computador, consigo olhar aqui as luzes, o projetor, porque o ar é invisível, não tem cor. Com as estruturas da atmosfera é a mesma coisa, nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas nós sabemos que tem uma diferença por conta da altitude e por conta da pressão atmosférica. Nós vamos começar pela primeira camada da atmosfera, que é a troposfera. Então, voltando aqui no slide, a primeira camada é a troposfera, onde nós estamos, ok? Então, vamos estudar a troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da Terra, então é onde nós nos encontramos, onde nós andamos de carro, onde nós andamos de ônibus, onde nós caminhamos, andamos de bicicleta, então é a camada da troposfera. Troposfera, assim como todas as outras camadas, ela possui uma quilometragem de baixo até em cima. A quilometragem da camada da atmosfera da primeira, que é a troposfera, é de 15 quilômetros. Então, de zero, onde eu estou, 15 quilômetros para cima é a primeira camada. 16 quilômetros já é a outra camada da atmosfera. Então, de 0 até 15 quilômetros de altitude, que é a altura, é a primeira camada da atmosfera. Quando nós vamos subindo, lembra que eu disse para vocês que o ar vai ficando rarefeito, então é com menos ar, por isso que há necessidade da gente respirar com mais dificuldade, a gente tem que respirar, tentar puxar o ar, porque o ar vai sumindo, não tem mais ar. Então, quando nós vamos subindo, a temperatura também vai cair. Então, essa camada da atmosfera, essa primeira camada, ela pode chegar até menos 60 graus Celsius. Pensa aí com você. Hoje
Hoje pode estar calor ou pode estar frio. Vamos supor que hoje está 27 graus Celsius. É uma temperatura quente. Quando nós vamos para a praia, nós queremos que esteja muito quente para a gente aproveitar o mar, para a gente nadar. E aí nós esperamos que esteja uns 30 graus. 30 graus é calor. Pensa agora, 10 graus Celsius é bem mais frio. E agora menos 60 graus Celsius. É quase, né, é muito gelado. Tanto que acontece neves lá, se a gente for subir de avião, se a gente sobe, é bem gelado o avião. Não sei quantos já andaram de avião, mas é muito gelado porque quanto maior a gente eleva a altitude, também fica mais frio. É nessa primeira camada que ocorre os eventos meteorológicos, então chuva, aqui que nós sentimos o sol, então é tudo nessa camada que isso ocorre, tá bom? Vamos para a segunda camada, que é a estratosfera. Na estratosfera está a camada de ozônio. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas a camada de ozônio nada mais é que uma camada de ar que protege a gente dos raios ultravioletas do sol. Professora, mas raio ultravioleta não é bom? Depende, em grande quantidade não é bom e pode causar muitas doenças e a principal dela é o câncer de pele. Por isso que sua mãe, ou seu pai, ou sua avó sempre fica pedindo para você, passa protetor. Vai na praia, passa protetor, porque se não passar protetor, além de queimar a sua pele, os raios ultravioletas também podem inserir na sua pele e aí você pode adquirir uma doença. É claro que não é com frequência que isso ocorre. Ah, professora, eu fui na praia uma vez e esqueci de passar protetor, vou ter câncer de pele? Não, não é assim, gente. Tem outros fatores, milhares de outros fatores que podem dar ocorrência a essa doença, mas essa não é uma delas, tá bom? Então vamos lá, essa é a segunda camada, a estratosfera, que tem a camada de ozônio. Ela é importante para prevenir a gente dos raios ultravioletas, não só a gente, mas também como os outros animais. Então, gente, ela se estende dos 12 mais ou menos. Ah, professora, mas no slide anterior a senhora disse que era 15 quilômetros a primeira camada. E como agora a segunda é de 12? Porque tem uma área de transição. Então, dos 12 até os 50 quilômetros de altitude é a estratosfera junto com a camada de transição. E aí a temperatura da estratosfera é um pouquinho mais quente, menos 15 graus Celsius, mas também é gelado. Mesosfera, a camada do meio, mesosfera. Mesosfera é a terceira camada que nós vamos estudar, é a camada mais fria, mais gelada. Então, quando você lembrar mesosfera, camada mais fria, mais gelada. Ela pode atingir até menos 100 graus Celsius. Pensa, olha, eu uma vez fui acampar e tava 2 graus, não tava nem menos nada, 2 graus, eu morri de frio. Imagine só menos 100 graus Celsius. A gente não consegue sobreviver a isso, é claro que possuem equipamentos especiais, mas se nós formos só subir sem nada, a gente não vai conseguir sobreviver a isso, tá bom? É nessa camada que nós podemos observar as estrelas cadentes, então é na mesosfera que os meteoritos que passam, nós conseguimos enxergar e também as estrelas cadentes, tá bom? Na camada no meio, na mesosfera. Bom, a próxima camada que nós vamos ver é a termosfera. O nome já diz termo. Quando fala termo, você lembra de temperatura. Termosfera é a camada mais quente de todas as outras camadas. Então é a camada mais quente. Por quê? Já passou a primeira, já passou a segunda. Quando chega aqui na termosfera, está mais próximo do Sol. Então os raios ultravioletas e os raios do Sol, eles penetram nessa camada da atmosfera, por isso que ela é a mais quente, tá bom? A termosfera é onde habitam os ônibus espaciais. Então, professora, o que é ônibus? Qual a diferença de ônibus espacial e satélite? Ônibus espacial é como se fosse uma segurança para os satélites. Então, são os ônibus espaciais que liberam os satélites, que fazem a correção dos satélites que não estão muito bem. São os ônibus espaciais que têm reserva de comida para alguns pesquisadores que vão até mais para cima, para o espaço, para pesquisar, tá bom? Então, é a termosfera. Essa é a quarta camada. Agora, a exosfera, a última camada, a camada mais externa da Terra, é a exosfera.
Gente, é muito grande. Lembra que eu falei de 0 a 15, depois de 15 a 20 quilômetros de altitude? Aqui na exosfera pode chegar a 20 mil quilômetros de altitude, ou seja, é muito alto. Bom, é nela que as moléculas do ar são rarefeitas, ou seja, a gente não consegue respirar no espaço. Então, professora, então é por isso que quando nós subimos a gente não consegue respirar e não tem ar? Sim, é por isso, porque quanto mais nós subimos, menos ar nós temos. Então, nessa camada na exosfera, a gente não consegue respirar. Não tem mais oxigênio que nós possamos ser capazes de sugar esse ar. Nós não conseguimos, tá bom? A temperatura é de 1.600 graus Celsius e agora não é negativo, é positivo. Então, pensa, se 30 graus aqui já é bem calor, imagine 1.600 graus, muito quente. Bom, agora que nós já sabemos as camadas da atmosfera, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre pressão. Vocês precisam entender o que é pressão para nós conseguirmos também entender o outro conteúdo das camadas internas da Terra, tá bom? Bom, pressão atmosférica. Nós já sabemos que o ar que nós respiramos é invisível e nós não conseguimos ver diferenciação nenhuma. Mas existem sim as camadas da atmosfera, tanto que a temperatura muda, a altitude muda e tem um fator muito importante chamado pressão. É na pressão atmosférica que nós conseguimos entender alguns fatores que ocorrem com o nosso corpo. Vamos supor, estou aqui, eu moro em São Paulo, acredito que você também mora em São Paulo, e nós vamos decidir ir para a praia. Vamos ir para a praia de carro. Então nós estamos lá, passando pela represa que a gente passa sempre quando vai para a praia, passa pelos túneis e aí nosso ouvido começa a tampar. E a gente fala, pai, mãe, me dá uma bala para eu mastigar porque meu ouvido está doendo. Por que que isso ocorre? É a chamada pressão atmosférica. Vamos supor, nós estamos aqui em São Paulo e aí nós queremos ir para o litoral. Aqui eu coloquei Santos, tá bom? Então, ó, o carro vai fazer esse trajeto aqui, ele vai descer. Quando ele desce, a camada de ar que fica sobre a nossa cabeça é muito grande, porque a gente desceu. Em São Paulo, a gente estava lá, a camada de ar era menor. Quando a gente desce, olha o tanto de ar que tem sobre a nossa cabeça. É muito ar, por isso que o nosso ouvido começa a doer, porque é tanta pressão que esse ar faz em cima da nossa cabeça que a gente começa a sentir o efeito disso no nosso ouvido, do nosso tímpano. O tímpano é uma membrana que fica entre o ouvido interno e o ouvido externo. E aí, quando ocorre tanta pressão em cima da nossa cabeça, começa a doer o nosso ouvido. E é por isso. A mesma coisa aqui desse lado, pessoal, eu coloquei uma representação de uma menininha e ela vai viajar de avião. Ocorre a mesma coisa. Olhem só, a camada de ar que está em cima da cabeça dela é uma aqui. Aí ela decide viajar de avião. Subiu. A camada de ar diminuiu, então a pressão ficou menor, porque tem menos ar em cima da cabeça dela. Então, ela vai sentir também a membrana, que é o tímpano, a membrana que fica entre os ouvidos, doer. Mas não é a mesma situação que ocorre aqui quando a gente desce ou aqui quando a gente sobe. São fenômenos diferentes, mas a gente sente do mesmo jeito. Nós sentimos dor quando o avião está decolando. Por quê? Porque tem menos camada de ar em cima da nossa cabeça. Então a gente vai ficando sem ar e aí o nosso ouvido e o nosso corpo começa a sentir isso, por isso que dói, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e para vocês não se esquecerem nunca mais, para vocês não esquecerem das camadas da atmosfera, eu tenho uma proposta para vocês. Aqui eu coloquei, sim, coloquei tente com M. Por quê? Quando vocês não lembrarem das camadas da atmosfera, vocês falam, não, eu preciso tentar. Tente, tente, tente. Por quê? Tente troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então espero que vocês lembrem na hora da provinha aí de vocês e também pro resto da vida, porque isso aqui é importante. Então sempre tentem lembrar das camadas da atmosfera. Por hoje é isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.